pessoal! Tudo bem com vocês? Estou chegando! Sejam todos muito bem-vindos aqui no Ateliê Maria Ju. Muito prazer se você não me conhece. Sou a G Correia, professora de costura criativa. E se eu estou aqui hoje, vocês sabem que é porque tem conteúdo bom, tem conteúdo que você vai adorar. Portanto, aproveita, não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo na hora que eu postar. E claro, deixa seu like porque eu sei que você vai amar a aula de hoje. E olha aqui a bolsa que eu vou ensinar nessa videoaula para vocês, essa bolsa mochila, com esse zíper aqui atrás, ó, um zíper mais seguro para você poder colocar uma carteira ou seu celular. Ela tem aqui essa abertura com essa tampa aqui, com essa aba, ó, que por dentro eu fiz de outra cor. E tem também os botões nas laterais, olha só, para fazer o fechamento dessa bolsa nas laterais. É ou não é a coisa mais linda que você já viu? Você acha? Posta isso aqui no Instagram para ver se você não vai vender muito. E como vocês sempre me perguntam dos materiais, eu usei para essa bolsa aqui o sintético verniz PU na cor vinho e o sintético verniz na cor nude para fazer aqui a aba. Tem todos os materiais, sabe aonde? No Instagram da loja. Aproveita, já segue o Instagram da loja, dá uma olhadinha lá em todos os produtos que a gente tem e segue também o Instagram do ateliê, porque lá tem todas as bolsas que eu faço. Tem os bastidores, tem dicas que eu só dou lá no Instagram, então vai, já segue os dois perfis. E sabe o que é o bom desse canal? Que ele não tem enrolação. Já dei todos os recados que tinha que dar, segue no Instagram, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e vamos agora para a aula, que é o que interessa, né, gente? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by Bom, eu estou usando aqui o verniz PU na cor vinho. Certo? Nós vamos pegar aqui o espelho da parte de trás e eu vou fazer umas marcações aqui, ó. Só lembrando que a largura é a medida menor e a altura é a medida maior. E aí, eu vou achar os meios, então eu dobrei aqui, fiz um pique em cima, um pique embaixo, achando os meios. E eu marquei aqui, ó, do meio, de cima para baixo, 8 centímetros. Então, ó, desse piquezinho até aqui, ó, essa linha do meio tem 8 centímetros. Do meio pra cá, 9, do meio pra cá, 9. E aí, eu fiz aqui, ó, 1 centímetro acima, risquei, 1 centímetro abaixo, risquei. Então, ficou assim, ó, tá? Que aqui que vai ser a abertura pra gente poder colocar o nosso zíper. E aí, eu vou pegar uma caneta, um lápis, um giz, e eu vou fazer uma marcação aqui, ó, na diagonal. Eu faço assim mesmo, tá? À mão mesmo, não tem muito assim que medir. É só pra gente poder fazer um corte aqui, pra fazer um viradinho. Então, ficou dessa forma. Ó, acho que dá pra vocês verem direitinho, tá vendo, ó? Eu fiz aqui uma diagonal, ó, da ponta pro meio, da ponta pro meio. Isso que eu fiz. E agora eu vou fazer um corte. Eu vou cortar, mas olha só, dessa pontinha aqui, ó, até a outra pontinha que eu fiz nesse triângulo. Eu não vou cortar dessa beirada. Eu vou cortar daqui até o outro lado e vou fazer o corte nessas duas marcações de cada lado aqui do piquezinho. Eu vou cortar e já mostro pra vocês. E ficou assim. Ó, fiz essa abertura, aqui, ó, as duas beiradinhas, as duas abinhas, e vou passar uma fita dupla face aqui na volta, para eu poder fazer o viradinho. Você pode também passar cola de contato, certo? Mas eu vou colocar a fita dupla face aqui pra gente poder fazer esse viradinho, pra encaixar o nosso zíper aqui. Ficou assim. Aí, agora eu vou tirar aqui a minha fitinha e vou fazer o viradinho aqui pra colar. Ficou assim, já fiz aqui o viradinho. Se você quiser essa abertura aqui menor, quando fizer o risco no meio, em vez de marcar 1 centímetro pra cima e 1 pra baixo, você pode marcar meio centímetro ou 0,75, depende muito do zíper que você vai usar, certo? Aí, peguei aqui o meu zíper, já tem que estar com o cursor, porque nós vamos colocar ele aqui, nós vamos encaixar esse zíper aqui, ó,
Então, eu vou colocar mais um pedacinho de dupla face em cima e embaixo pra poder posicionar esse zíper aqui, ó, pra ficar dessa forma. E a gente poder prender o forro. Então, eu vou colocar mais aqui dois pedaços de dupla face pra colar esse zíper pra facilitar na hora da costura. E agora, eu vou encaixar, ó, vou colocar o cursor aqui pro lado de fora. E eu vou encaixar esse zíper. E o bom da fita dupla face é que você pode reposicionar, né? Quando a gente virar aqui do outro lado, a gente vê se tá certinho. Se não tiver, a gente posiciona de novo, ó. Ficou certinho, tá vendo? Agora, a gente vai colocar aqui, ó, vai prender o forro. Peguei aqui o meu forro, eu estou usando o nylon emborrachado. E eu vou colocar aqui nesse pedacinho de dupla face que sobrou. Ó, vou colocar ele aqui acima. Ó, e vou colar ele aqui, ó. Certo? Ficou dessa forma. Veja se ele tá dentro certinho da nossa marcação. E aí, eu vou pegar o outro pedaço do meu forro. E eu vou colar ele aqui na parte de baixo, tá? Então, eu viro, ó. Esse aqui é o direito do meu forro. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito do forro com direito do forro. E eu vou colar ele aqui na parte de baixo. Você pode colocar uma fita crepe também, certo? E aí, eu colei ele aqui na parte de baixo. Então, ficou assim, ó. A parte de baixo aqui colada, ó. Direito com direito. Então, ficou os dois coladinhos, ó. Em cima e embaixo. E agora, pra costurar isso aqui, eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu acho mais fácil. Eu pego essa parte de cima, jogo pra cima. A parte de baixo, jogo pra cima também. Então, ficou assim, tá? As duas partes jogadas pra cima. Vou virar e vou passar primeiro uma costura aqui embaixo. Então, veja que os dois forros, eles estão pra cima. Vou passar a costura aqui embaixo, aí depois eu vou descer esses dois forros. Vou mostrar pra vocês na prática. Então, com as duas partes do forro pra cima, venho aqui, coloco aqui no ponto 4,5 e começo a prender a parte de baixo aqui, ó. Venho passando a costura bem na beiradinha. Cuidado com o cursor, ó. E vou chegar aqui no final e vou parar. Eu vou dar, ó, 2 pontinhos de retrocesso e vou parar aqui. Agora, eu vou colocar esse forro pra baixo. Ó, então, eu vou virar aqui, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, aqui já está costurado. Virei a parte de baixo pra baixo. Agora, eu vou virar, vou pegar a parte de cima e vou colocar pra baixo também. E nós vamos costurar a lateral, a parte de cima e a outra lateral. Então, ó, virei ele pra baixo. E agora, eu vou começar costurando, ó, lateral, venho aqui na parte de cima e lateral. E aí, eu passo aqui mais 2 pontinhos, dou retrocesso e dou o acabamento. Então, venho aqui na lateral, faço um retrocesso. E vou prender agora aqui, ó. Viro, certifique-se de que está pra baixo os 2 forros. E aí, eu venho, ó, acerto, se tiver alguma coisa fora do lugar, eu já acerto aqui e vou passar a costura aqui, ó. Cheguei aqui, virei, ó. Se quiser até vir aqui e dar um pontinho pra emendar, pode. Senão, não precisa, ó. E ficou assim, ó, presinho, tá? Os 2 lados, bem direitinho, ó. Vamos abrir aqui pra ver. Tá aqui, ó. O bolso já tá preso. Agora, a gente precisa fechar essas laterais aqui. Pra fechar, então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente, ó, colocar ele pra baixo aqui e a gente vai passar uma costura, ó.
puxa aqui o principal pra fora e a gente passa a costura aqui, ó. Fecha aqui o fundo e aqui a outra lateral. Simples assim. Encaixei aqui na máquina, joguei o principal aqui pra trás e vou passar a costura reta aqui. Ó, fechando. Venho aqui e fecho essa... Aqui não era pra ter dado esse arremate, mas minha máquina quis arrematar sozinha. Acontece. E vamos lá, ó. Vem, costura aqui, virou e fecha aqui a outra lateral. Depois tira esse excesso de forro, tá? Vem aqui. Se ficar um espacinho sem costurar, não tem problema, tá? Ó, eu venho quase encostando. Faço o retrocesso e tá pronto, ó. Fechei aqui o meu forro, tá vendo que ficou um pedacinho aqui sem costurar? Isso aí não dá problema nenhum, certo? Tô mostrando a real pra vocês. E aí, ó, olha só como é que ele ficou. Eu vou tirar esse excesso aqui. E olha só como é que ele ficou. Ficou certinho. Ó, bolso já pregadinho. E a parte de... Nós vamos reservar essa parte aqui. Guarda. E vamos começar a fazer a aba, que vai ser presa lá naquela parte de trás. Então, eu cortei aqui 2 pedaços do meu sintético. Tô usando esse nude aqui pra fazer a parte de dentro, mas você pode usar o forro, o que você quiser. E aí, na parte da altura, que é a parte maior, então aqui ó, a parte menor e a parte maior. O que que eu fiz? Eu marquei aqui, ó, de fora pra dentro 2 centímetros, fiz um risquinho, e de cima pra baixo 4 centímetros. E daí eu risquei aqui, ó, uma diagonal, ó, uni os 2 pontos. Fiz isso dos 2 lados. E eu vou cortar isso daqui. Vou fazer, então, eu cortei as 2 pontinhas, fiz a marcação aqui, mas eu vou cortar a do forro depois. Vou colocar aqui, ó, direito com direito, ó, direito com direito, e vou passar uma costura aqui, ó. Costurei aqui, ó. Comecei aqui na parte que fez aquele corte, vim na lateral, a parte de baixo, lateral e até aqui. Deixei essa parte aberta pra gente poder desvirar. Vou cortar aqui essa pontinha. Se vocês quiserem arredondar aqui essa parte de baixo, pode arredondar, mas eu não quero. Eu quero que fique essa aba, eu quero que ela fique retinha, porque é uma bolsa bem retinha, não sei, eu vou fazer desse jeito. Aí eu vou cortar só aqui na diagonal, ó, essas pontas, pra na hora que a gente desvirar, ficar mais fácil, ficar mais direitinho. Então, eu vou desvirar, ó, tô desvirando aqui. Esse verniz é muito legal, porque ele não vinca, ele não fica aquelas marquinhas toda quebrada, sabe? Então, ele é bem legal pra fazer esse tipo de trabalho. E aí, eu vou forçar aqui as pontinhas pra ficar bem certinho, pra gente poder rebater isso daqui. Ó. Tá vendo como é que ficou? A gente vai rebater agora as beiradinhas, mas eu vou deixar aqui a pontinha bem certinha aqui pra fora. Desvirei aqui do avesso e agora eu vou passar a costura aqui nas beiradinhas pra rebater. Passar bem aqui na beiradinha, rebatendo essa marcação, tá? Passar pelo lado de cá. Vou rebater pelo lado de cá, porque como eu tô usando esse calcador de zíper, então vai me dar mais segurança se eu rebater pelo lado de cá. Não estou usando o calcador de teflon. Se eu ver que tá grudando, alguma coisa assim no sintético, aí eu uso aquele truquezinho, passo um olhinho e vai costurar normalmente, ó. Passo bem na beiradinha, ó, faço essa costura, eu puxo bem aqui essas costuras pra fora, se for o caso, você coloca a mão aqui dentro, empurra ela pra fora, pra ficar reto, bem retinho aqui, esse rebatido aqui que a gente vai fazer, tá? Agora é só vir apertando bem aqui, ó, e rebatendo bem legal, bem bonito. Costura rebatida,
bem certinha. Aí, o que que eu vou fazer? Vou achar aqui o meio e vou colocar o meu botão de imã. Aqui, ó, no lado do avesso. Na verdade, não é essa parte aqui, é a outra parte do botão, tá? Mas eu vou colocar aqui o botão de imã. E deste lado aqui, eu já vou colocar a minha etiqueta. Já vou aproveitar, já vou colocar nessa hora aqui. Então, do lado de fora, eu vou pôr a etiqueta. E do lado de dentro, eu vou colocar uma parte do botão de imã. Ficou assim, coloquei já a etiqueta, o botão aqui do lado de cá, esse ladinho aqui do botão. E deixa guardadinha essa parte, nós vamos começar a fazer a alça, tá? Nós vamos precisar fazer já a alça pra gente já poder colocar lá. Eu quero uma alça fininha, eu quero ela com 2 centímetros, então eu cortei com 8 e eu vou costurar essa alça aqui. A gente vai dobrar no meio e dobrar no meio de novo pra fechar. Já tem vídeo no canal ensinando a fazer esse tipo de alça, certo? Então, eu vou costurar ela aqui e já volto. Já estou aqui com as 2 alças prontas, tá? E agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, que é o que vai segurar a minha alça, que a gente vai enganchar e vai segurar a alça na parte de baixo da parte de trás da mochila, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui uma tirinha do sintético. Aqui eu aconselho vocês a passarem, sim, a cola de contato, porque a cola de contato ela vai dar mais resistência, porque nós não vamos dobrar 4 vezes essa parte aqui. Então, a gente vai dobrar aqui até o meio, cola, e aí a gente vai passar uma costura na beiradinha. Então, é só isso daqui, ó. A gente vai colar ela aqui e vamos passar a costura aqui nas 2 beiradinhas. Aí, ó, costurei, tá coladinha e tá costurada. E aí, vou pegar um outro pedaço aqui de sintético. Eu passo sempre as medidas maiores pra vocês dessas partes, porque aí vocês que definem, né, o tamanho que vocês vão querer. Então, ó, peguei aqui um retângulo, pode ser uma meia argola também, se vocês quiserem, mas eu tô usando aqui o retângulo, passei aqui, tá? E aí, ó, eu deixei, aqui tem mais ou menos uns 2 centímetros, foi a parte que eu deixei assim pra fora. Vou pegar então esse pedaço aqui do sintético, vou colocar, ó, posicionar aqui no meio dele e vou dobrar. E é assim que eu vou passar a costura. Coloca aqui no meio e aí, ó, passa uma costura aqui, fechando, ó, com ele aqui dentro. E aí, vocês veem qual é a distância que vocês vão querer deixar. Você vai querer deixar grandão, você vai querer deixar menor. Vocês que decidem essa parte. Eu vou deixar mais ou menos, como eu falei, uns 2 centímetros de sobra aqui, ó. Que depois eu vou colocar um rebite também aqui. Então, ó, eu venho, coloco aqui no meio, dobro e passo a costura aqui. Costurei, ficou dessa forma. Aí, eu vou tirar um pouquinho aqui do excesso, ó. Tirar aqui um pouquinho. Por isso que eu falei que eu passo medidas maiores, porque daí vocês calculem aí qual que é a distância que vocês querem deixar. Vou desvirar, ó. Desviro. E aí, é só rebater. Aí, vem aqui e passa uma costura aqui, rebatendo. E reserva esse aqui, deixa ele separado também, que a gente vai começar a montar a parte das costas da bolsa. Agora, eu pego de novo o meu espelho de trás. E aí, o que que eu fiz? De cima pra baixo, eu marquei 1,5 centímetro e colei uma fita crepe aqui. Essa minha fita crepe, ela tem 18 milímetros, certo? Então, marquei 1,5 de cima pra baixo e colei a fita crepe. Aí, eu achei, marquei aqui, eu já tinha achado o meio da peça e só fiz um risco aqui pra eu saber onde que tá o meio da minha fita crepe. Marquei 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro aquela alcinha de mão, a alcinha pequenininha, e eu vou colocar dentro dessa marcação. Então, tá aqui, ó, 1 centímetro e aqui, ó, 1 centímetro. E eu vou costurar, ó, abaixo da fita crepe. Não costure em cima da fita crepe, porque depois a gente vai tirar essa fita daqui. Então, eu vou passar uma costura aqui abaixo pra prender primeiro a alcinha de mão. Costurei, ó, passei a costura aqui embaixo, então a alça
de mão já tá presa. E aí, eu vou pegar agora a alça de ombro e como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, vou encostar essa ponta nessa pontinha aqui e vou deixar ela um pouquinho inclinada, porque eu quero que ela venha, ó, na diagonal. Então, eu vou deixar ela um pouquinho inclinada e vou passar uma costura aqui também pra prender agora a alça de ombro. E vou fazer a mesma coisa com a outra alça, ó, vou colocar ela assim, inclinada, e vou passar a costura aqui. E olha só como é que ficou, ó, costurado assim. Então, elas ficam na direção aqui das pontas, tá vendo, ó? Fica assim, nessa direção. Aí, eu vou tirar, já posso tirar a fita crepe e vou pegar a aba pra gente poder encaixar a aba aqui e ela esconder todas essas costuras. Então, eu vou pegar aqui a minha aba, aqui do lado avesso dela, tá? Ó, o lado do forro pra cima, na verdade não é avesso, é o lado do forro pra cima. Eu vou centralizar ela aqui direitinho e vou passar uma costura aqui, ó, por cima dessas alças, certo? As alças estão aqui dentro, eu vou passar uma costura por cima dessas alças e depois eu vou virar e rebater aqui, ó, pra esconder todo mundo. Então, eu centralizei aqui a minha aba e eu gosto de costurar da metade pra frente e depois da metade pra trás, pra não ter perigo dela sair do lugar. Então, eu venho, ó, faço aqui a costura desse lado, por cima, de todas as alças. E faço a mesma coisa agora aqui deste lado, passo a costura da metade pra lá. Costurei aqui, então, a minha aba, certo? Ó, ficou costurado, ó, tampando todos as pontinhas aqui das alças. E aí, ó, eu vou só tirar esse excesso de alça que tá aqui, ó, vou cortar aqui um pouquinho. Mas não precisa tirar muito também não, mas tira um pouquinho essas pontas, ó. Ó, corta aqui. E aí, nós vamos virar pra esconder agora essas pontas aqui. A gente vai virar, ó, vamos virar aqui e vamos passar uma costura de modo que tampe essas pontinhas de alça aqui. Então, vira e passa aqui, ó, uma costura tampando tudo isso. E uma dica pra vocês, ó, eu coloquei uma fita crepe aqui, que é pra essa costura ficar bem retinha, pra eu não sair aqui da linha, tá? Então, faço aqui o retrocesso e passo a costura, ó, seguindo a minha fita crepe, pra essa costura ficar retinha. Ó. Tiro aqui a fita crepe e ficou assim, ó, o acabamento. Olha que bonito. Então, tudo escondidinho, ó, não tem nada aqui aparecendo. Tá vendo, ó? Nada aqui aparecendo, tá tudo escondido e tá aqui. Agora, a gente vai colocar aquele tirantezinho aqui da parte de baixo. Então, eu peguei aqui o tirantezinho e eu vou posicionar ele aqui embaixo, mas eu vou deixar 1 centímetro mais ou menos aqui nesse biquinho, ó, coloquei a dobra dele pra baixo, tá vendo? A emenda aqui pra cima. Então, eu posiciono, aí você pode colocar a distância que você quiser, mais pra cá, mais pra baixo, mais pra cima, tá? Eu vou deixar aqui mais ou menos 1 centímetro, porque depois a gente ainda vai ter que fechar as laterais, o fundo, então, daí não acumula camada aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui nessa distância mais ou menos. Vou vir aqui, ó, e eu vou prender esse tirantezinho aqui, ó, dos dois lados, ó. Eu prendi de um lado e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui prendendo do outro lado. Espelho de trás, então, pronto. Ó, os dois tirantes aqui. A alça pronta. Colocada aqui a nossa aba. Então, eu vou vir aqui, ó, peguei o meu fundo, vou colocar direito com direito. Vou costurar aqui na parte de trás e depois na parte da frente. Então, vou vir aqui, ó, e vou passar a costura aqui prendendo esse fundo no meu espelho. Ó. Vou prender aqui, costurar a linha certinho, pra depois não ficar torto. E vou costurar aqui. Se quiser depois, pode rebater, tá?
Ó, daí aqui, se quiser, pode rebater. Eu acho que fica legal rebater sim. Ó, passa aqui a costura, rebatendo. Olha como fica bonito quando a gente rebate. Vou pegar a parte da frente e vou unir aqui, ó, direito com direito. Vou fazer a mesma coisa, vou costurar e vou rebater. Prendi o espelho da frente, já rebati. Então, ficou rebatido aqui, ó, o fundo com o espelho da frente e com o espelho de trás. Aí, eu achei os meios aqui do fundo, tá? Coloquei aqui costura com costura, dei um piquezinho em cima e um piquezinho embaixo. Peguei aqui a minha lateral e achei o meio de uma das partes, aqui da parte de baixo no caso, e eu vou colocar meio com meio e vou costurar, fechando esse fundo com essa lateral. Gosto de começar a costura pelo meio, para não ter perigo de sair. Vou costurar, quando chegar aqui na pontinha, ó, vem mais um pouquinho. Pego essa parte aqui, jogo pra cima, ó, eu puxo ela pra cá e a de baixo eu puxo no sentido contrário. Ó, eu acerto aqui e vou virar. E aí eu vou alinhar aqui as duas partes, ó, da frente com a lateral e sigo costurando, vai ficar um biquinho lá embaixo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Venho aqui, passo aqui a costura e chegou aqui em cima, faço retrocesso. Ó, prendi aqui um lado. Agora eu vou vir aqui e vou prender este outro lado aqui. E aí eu viro ela ao contrário pra costurar da metade pra cá. Então, eu tô aqui, ó, com o meu fundo pra cima, ó, e a lateral tá aqui embaixo, pra poder costurar a outra metade, ó. Engato aqui, venho costurando, fico olhando aqui pra ver onde tá chegando na beiradinha, guardo esse acabamento pra dentro, esse tirante, ó, dou mais um pontinho, e aí eu puxo a lateral aqui de baixo, ó, puxo ela pra cá, e o fundo vira pra cá. Entendeu? Ó, faço a mesma coisa, ó. E venho costurando aqui essa lateral. E aqui eu sigo costurando. Cuidado com a ferragem que tá aqui embaixo, pra não correr risco nenhum. E passo aqui a costura, ó, com muito cuidado, porque tem camada, né? Bastante camada aqui. E fecho essa outra lateral aqui. Pronto. Aí ficou assim, ó. A lateral aqui já tá costurada. Depois essa diferença a gente tira, tá? Se ficar um pouquinho assim sobrando, depois a gente costurar as duas laterais, a gente acerta. Isso aqui não tem problema nenhum, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa deste lado. Vou costurar agora a lateral do lado de cá. Laterais costuradas, ó, ficou assim. Agora eu vou desvirar. Puxo, empurro aqui o fundo, ó. É facinho pra desvirar, tá? Porque ela não está estruturada. Se quiser estruturar com EVA, pode estruturar. Eu não quero, quero que ela fique mais molinha. Só vou estruturar o fundo, tá? Fundo de bolsa, a gente precisa colocar um estruturador aí, senão, na hora que colocar coisa dentro, ela vai afundar, vai ficar feia. Então, ó, desvirei. E eu vou colocar um recouro aqui no fundo, tá? Somente no fundo que eu vou colocar o recouro. Então, desvirei. Ó, tá assim. Antes de eu estruturar o fundo, eu vou passar uma costura aqui, ó, nessas laterais. Vou, ó, como se eu fosse rebater, certo? Eu vou passar aqui, ó, nas laterais. Como ela não tá estruturada, aí fica mais fácil. Então, eu vou dar esse acabamentinho aqui bem na beiradinha. Aí, você aperta bem
e passa a costura na beiradinha. Ó, puxa bem, que nem a gente fez a aba, tá? Puxa bem a costura pra fora. Ó, e vem passando aqui essa costura pra rebater. Vou fazer isso nas 4 laterais, ó. Somente aqui nas laterais. Quando chegar aqui embaixo, ó, eu arremato. E pronto. Ficou desse jeito aqui. Vou fazer isso em todas as laterais. Olha, gente, passei as costuras aqui nas laterais, certo? Agora eu vou estruturar o fundo dela. Então, eu vou usar o recouro, que eu gosto muito, porque ele dá uma estrutura muito boa em fundo de bolsa. Esse aqui é o 08, eu tenho lá na minha loja no Instagram pra vender, tá? E eu vou, ó, ele é bom por isso, a gente dobra, mas ele não faz vinco. E eu vou colocar lá no fundo, mas eu vou passar cola primeiro, só não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Porque não tem como a câmera chegar lá dentro. Mas eu vou passar, você pode passar cola nele, passar o spray de cola nele e colar lá no fundo, ou jogar spray de cola no fundo da bolsa. O que eu fiz de diferente? Eu simplesmente cortei esse recouro exatamente do tamanho do meu fundo de bolsa. Porque geralmente eu falo pra vocês cortarem com 1 centímetro a menos nas bordas por causa da margem de costura. Mas como aqui no fundo não vai ter mais costura nenhuma, é a última coisa que eu tô fazendo aqui no fundo é colocar esse recouro, então eu cortei ele bem do tamanho certinho, porque eu quero que fique bem esticadinha essas laterais aqui do fundo. Então, ele vai preencher tudo isso daqui, vai estar colado, então vai dar uma estrutura super legal. Eu vou passar cola, vou colocar ele lá no fundo, certo? Vou esticar ele aqui, deixar ele certinho e ele vai ficar bem, deixando o meu fundo bem esticadinho. Já mostro pra vocês. Pronto, estruturador colocado lá no fundo, ó, vocês estão vendo? Ele tá coladinho. Aqui, o lado de fora ficou assim, como eu falei pra vocês que eu queria, bem esticadinho, bem durinho, tá? Agora, a gente vai partir para o forro dessa bolsa. Então, a gente vai colocar da mesma forma. Eu tenho aqui, ó, os 2 espelhos e o fundo. Então, eu vou costurar o fundo nos 2 espelhos e depois prendo as laterais. Ó, já costurei uma parte aqui no fundo, agora eu vou costurar no outro espelho. Mas esse daqui eu vou deixar um buraco, vou deixar um vão. Então, ó, venho aqui, vou costurar um pedacinho, retrocesso, vou deixar um vão aqui pra poder desvirar depois essa bolsa. Tem gente que deixa na lateral, pode deixar também, mas eu vou deixar aqui no fundo que eu gosto mais, tá? Aí eu venho, ó. Deixa eu colocar aqui certinho. Aqui, ó. Retrocesso. E aí, eu fecho aqui. Pronto. Daí, ficou assim, ó. Deixa eu mudar aqui a câmera pra vocês. Ficou assim, ó. Um buraco aqui no meio. E aqui os 2 espelhos prontos. E o que eu vou fazer agora? Eu cortei esse forro aqui um pouquinho menor na altura. Por quê? Porque eu quero colocar um detalhe. Eu quero colocar essa tirinha aqui, ó. Pra acabamento na parte de cima. Tá? Então, eu vou colocar essa tirinha aqui pra dar um detalhe, pra ficar mais legal. Então, eu coloco nas 2 pontas, tá? Na ponta de cá e na ponta de cá. Veja qual que é o direito, tá? Aí, você coloca direito com direito, vem aqui e passa aqui a costura. Ó, passa a costura e depois eu rebato. Ficou assim, ó. Nas 2 pontas eu coloquei, rebati e agora eu vou colocar a lateral. Na lateral você não coloca nada na ponta não, deixa ela assim mesmo, tá? Então agora eu vou colocar do mesmo jeito, vou prender o meio com o meio aqui do fundo e vou passando a costura nas laterais. E ficou assim o meu forro, fechadinho. Se ficar essa sobra aqui, ó, desse sintético, corta, tá? Acerta direitinho essa volta, porque agora nós vamos vestir isso daqui na mochila. Bom, vesti aqui, ó, coloquei o forro, ó, direito do forro com a bolsa, tá? Eu vesti ela aqui. E aí, você clipa essa volta toda. Veja se não está sobrando forro. Se tiver sobrando forro, você tira aqui, ó,
só da lateral aqui do forro, tá? Você tira um pedacinho, se tiver sobrando. Então, você vem clipando, coloca sempre costura com costura, aqui também costura com costura, tudo pra dentro, ó. A aba tá pra dentro, a alça pra dentro, tudo aqui pra dentro. E como eu falei, se tiver sobrando aqui um pouquinho da lateral, é só entrar aqui e fazer uma costura. Aí você desce uns 5, 6 centímetros mais ou menos, tá? E você ajusta pra ficar certinho essa boca aqui da bolsa. Então, é só clipar e vir costurando. Clipei tudo, agora eu vou começar a costurar nos meios, tá? Então, vou passar uma costura aqui no meio e no meio das laterais, pra não sair do lugar. Se quiser, você já pode passar a costura de uma vez na volta toda, mas eu prefiro fazer desse jeito, fazer aos pouquinhos, eu prendo os meios e depois eu vou prendendo o resto. Como eu falei pra vocês, ó, costurei aqui a parte dos meios, tanto da frente e trás quanto das laterais, e agora eu vou passar a costura aqui, fechando ela inteirinha. Só isso que eu vou fazer agora. Não tem segredo, agora é só vir fechando aqui, ó. Deixa sempre os cortes, ó, alinhados, e aí você vem fechando. Deixa sempre aí um pezinho de máquina e vem fechando. Fechei ela todinha e deixa eu mostrar uma coisa importante pra vocês, que aqui, ó, é aquela lateral que a gente passou, deixa eu puxar aqui, ó, pra vocês verem, que a gente passou essa costurinha aqui, ó, sabe que a gente passou a costurinha por fora? Aqui, ó, essa costura, deixa eu puxar mais pra cá, essa costura aqui, então, essa costura aqui é essa daqui do lado avesso, então a gente tem que fazer uma dobrinha, ó, a gente tem que dobrar ela pra dentro, então pega aqui os dois lados e dobra os dois pra dentro, ó, da lateral pra dentro, tanto no espelho da frente quanto aqui no de trás. Então, vai ficar uma dobrinha aqui, é assim mesmo, depois na hora que desvirar, vocês vão conseguir ver melhor o que é que eu tô falando. Mas é só você puxar ela pra dentro. E agora é só fazer nascer essa bolsa, tá? A gente puxa ela aqui, ó, por essa abertura. Já já nós vamos colocar o botão nela. Então, a gente puxa, vem puxando ela aqui pela abertura. Ó, mesmo tendo o recouro, dá pra gente puxar ela tranquilamente, ó. Vem, é só ir ajeitando, vai com calma. Depois a gente costura esse fundo. Como eu falei, esse verniz é muito bom por isso, que dá pra gente fazer essas coisas, que não vai amassar tudo, ficar todo feio. Ó. Pronto. Nasceu aqui a bolsa, vou colocar o forro pra dentro. Vamos colocar aqui, ó, o forro todinho pra dentro. E vamos rebater aqui a costurinha. Aqui que eu falei pra vocês que é as beiradinhas, ó, que tinha aquela dobrinha, que puxa a dobrinha pra dentro, ó, tá vendo? Vai ficar assim, mas a gente vai ajeitar ainda pra poder passar, ó, a costura rebatendo, tá? Então, já ajeitei o forro aqui dentro, agora tem que passar a costura aqui rebatendo, tá? Então, a gente puxa bem aqui esse forro pra dentro e passa a costurinha rebatendo todinha essa borda. Não fecha o fundo ainda, tá? Que nós vamos colocar os botões. Então, só passa a costura aqui nas bordas pra rebater. Eu gosto sempre de começar rebatendo aqui por essa parte de trás, onde tem a aba. E aí, a gente vem ajeitando bem o forro pra dentro. Principalmente nessa parte aqui das laterais. Cuidado que aqui tem acúmulo, tá? De camadas. Então, vem bem devagar e puxa aí esse forrinho pra dentro, tá bom? Ó, aqui dá uma assustada aqui na máquina, mas passa, tá? Vindo com calma, com jeitinho, tudo dá certo, ó. E vem passando aqui a nossa costura, tá? De acabamento. Aí é só vir passando aqui a costurinha na bordinha. Prontinho, olha aqui, ó. Ela todinha já rebatida.
na voltinha toda dela. Aí agora, eu quero que ela tenha um fechamento dessa forma assim, ó. Eu quero que ela feche, ó, com a aba aqui e que as laterais feche assim, ó, sanfonado. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um botão de imã aqui, ó. Vou colocar um botão de imã para fechar deste lado e para fechar desse outro lado aqui. E já vou colocar também o botão de imã, o outro lado, ó, do meu botãozinho de imã aqui nessa parte. Então, eu vou colocar ela de pezinha, vou medir direitinho qual que é o tamanho, né, que eu quero, tamanho não, a distância que eu tenho que fazer o outro furo aqui. Então, eu vou dobrar, ó, vou dobrar aqui as laterais, vou dobrar aqui. Não façam muito apertado, não coloquem muito apertado, deixa sempre um espacinho aqui em cima. E aí, faz a marcação de onde vai ser o outro lado do botãozinho. E vou colocar aqui, ó, dos dois lados. Vou colocar um botãozinho aqui e um botãozinho aqui desse lado também. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço. Eu puxei aqui o forro, enfiei a mão aqui por onde tá a abertura, puxei ele todo pra fora, porque a gente não vai furar esse forro aqui. Eu fiz uma marcação aonde que eu vou querer o botão, tá? Vai ser mais ou menos aqui, depois eu passo a medida certinho aqui dessa distância. E vou marcar aqui, ó, aonde que eu tenho que furar. Então, eu aperto aqui o botão, vai ficar uma marquinha aqui e eu faço o furo, prendo esse botão, mas, ó, sem prender o forro tá solto, certo? Vai prender somente aqui no principal. Então, tá aqui o buraquinho que eu fiz, eu vou colocar, ó, o botãozinho, vou pegar aqui esse gabaritinho e vou colocar ele por dentro, que ele dá uma segurança, e aí eu vou só fechar a perninha aqui do botão aqui por dentro mesmo, ó. Aqui, ó. Vou fechar, ó, fecho de um lado, fecho do outro e tá presinho aqui o botão. Agora, eu venho aqui, ó, eu faço isso aqui pra fazer a marcação de onde vai ser o outro lado do meu botão, ó. E aí, eu marco aqui um pontinho com a caneta e faço a mesma coisa. O furinho, coloco, tá? Ponho o gabarito atrás e fecho as perninhas dele. Faço isso dos dois lados da bolsa. Então, olha só, pra vocês terem uma noção, a medida que eu coloquei esse botão, a distância foi da ponta pra dentro 3 centímetros, da lateral pra dentro 3 centímetros, aqui, ó, dessa, que seria a parte de cima, né, de cima aqui pra baixo, mais 2,5, certo? Então, esse aqui é o centro do botão. Aí, você faz a marcação da onde vai fazer o furinho pra colocar. Pode colocar também botão Ritas, qualquer outro tipo de botão que você quiser, tá? Então, só pra vocês terem uma noção, 3 centímetros e 2,5. Botões aqui da lateral já colocados, ó. Ficou assim. As duas laterais, então, é o fechamento da bolsa aqui na lateral. E agora, eu vou medir pra colocar esse botão aqui da frente, ó. Vou medir certinho, achar o centro, vou marcar, vou dar uma apertadinha pra marcar, pra poder fechar agora a parte da frente da bolsa. Botões todos colocados, ó, aqui da frente já colocado, das laterais, agora falta a gente terminar a alça. Aqui eu já passei um regulador e vou mostrar pra vocês como é que faz. Então, vou pegar um regulador, veja aqui a minha alça, se ela não está dobrada, deixa ela bem, ó, esticadinha, ela não pode estar dobrada. Vou passar aqui, ó, vou passar o regulador aqui, ó, por cima e vou passar aqui por baixo, ó, certo? Passei aqui por cima e por baixo. Coloca ele bem mais lá pra trás, pra facilitar. Então, vem aqui, ó, vem puxando, coloca ele bem aqui pra trás. Tá vendo? Ela tá retinha, ela não pode estar dobrada. Aí, eu vou passar aqui nesse retângulo, olha só, de fora pra dentro. Passei de fora pra dentro. E aqui, ó, olha só como é que ficou. E aqui, essa ponta, agora, eu vou passar por trás aqui, ó. Peguei essa ponta e eu vou passar aqui, ó, por dentro do regulador, puxo, ó, e eu volto com essa ponta aqui passando pra baixo. E você pode agora costurar ou
colocar um rebite. Eu vou colocar um rebite aqui, que eu gosto mais. Então, eu vou, depois corta todos os fiozinhos, corta a pontinha, deixa bem bonitinho. E aí, coloca um rebite aqui pra segurar. E tá pronta aqui a nossa linda mochila. E já acabou! E aí, gostaram, gente? Gostaram dessa bolsa, viu só? Tranquilo de fazer, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças e já sabe. Se quiser fazer na doméstica, vai com calma, vai com cuidado. Vai conseguir, mas vai devagar, vai com cuidado, ó. Preserva a sua máquina, preserva o seu equipamento. Não esquece então, se inscreve no canal, deixa o like, um beijo e até o próximo vídeo.